Olá, amigos da internet, queridos amigos do marketing multinível, prezados companheiros da empresa Telex3. Hoje eu estou começando o nosso programa, não é? Estou fazendo aqui ao vivo, uma música muito sugestiva, muito importante na minha visão, uma justa homenagem a um homem que transformou o século passado. Pois bem, meus amigos, feita a justa homenagem ao nosso querido Nelson Mandela, eu considero, sinceramente, uma obrigação levar essa mensagem até vocês. Guardadas as devidas proporções, a vida de Mandela, evidentemente, foi um marco histórico na humanidade. Nós devemos ter em mente que esse homem foi capaz de transformar uma nação na paz. Apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, a prisão por longos e longos anos, ele tem um marco importante a ser registrado na humanidade. A conquista da paz, a exemplo de outros grandes do século XX, através da resistência, não violência, assim como Jesus, assim como foi Gandhi, assim como foi Mandela, assim como foi Martin Luther King. Todas essas grandes personalidades transformaram o mundo, transformaram nações através da paz. E por que eu fiz questão de fazer essa justa homenagem? Ora, por razão muito simples. Nelson Mandela deixou um legado de vitórias, um legado de resistência, um legado de vida, de como conduzir a sua vida através da persistência, através do não desistir jamais dos seus ideais, daquilo que você almeja e dos seus sonhos. E nós estamos falando disso aqui quando falamos de Telex3. Nós estamos enfrentando hoje uma guerra sem precedentes, uma guerra jurídica contra a nossa empresa de maneira absurda. Basta ver as decisões jurídicas que permeiam todos os processos que nos cercam. Não que sejamos contra a averiguação, não que sejamos contra, digamos, ao fato de a justiça querer proteger o interesse público, mas que não fosse feito de maneira tão injusta e tão absurda como tem acontecido ao longo desse processo. Com esse último andamento em que aconteceu na Justiça do Acre, em que os advogados da empresa
entraram com remédio jurídico tentando auxiliar aqueles investidores que ainda não recuperaram seus investimentos, que é a chamada subrogação. E o Dr. Lima daqui a pouco falará a respeito desse tema. Não é? Daqui a pouco nós entraremos nesse tema. Então nós abordaremos especificadamente esse tema para levar esclarecimentos a respeito disso. Bom, e que Mandela tem a ver com isso? O Mandela para nós é um exemplo de vida. Não é? Assim como Steve Biko, que foi também um grande ativista sul-africano, foi um exemplo de vida. E ele pagou com a própria vida pelos seus ideais. Ele foi morto dentro de um sistema prisional corrupto, absurdo, e que se vocês quiserem conhecer a história também de Steve Biko, que foi contemporâneo de Mandela, porque Mandela estava preso naquela oportunidade, se não me falha a memória, ele foi morto em 1975 ou 1976, eu não me recordo. Steve Biko também era um grande ativista. E existe um filme chamado Um Grito de Liberdade, que foi um trabalho primoroso de um artista chamado Denzel Washington, que mereceria um Oscar por aquilo, se é que não foi indicado à época do filme. Vale a pena visitar esse filme, assistir a sua história e entender tudo o que acontecia na África do Sul naqueles anos. E quando você conhecer essas histórias, vai entender a importância de Nelson Mandela. Vai compreender qual é o legado que ele nos deixa. E mais do que isso, meus irmãos, qual é o exemplo e as lições que podemos tirar da vida desse homem para as nossas vidas? Assim como nós acreditamos nos exemplos do Cristo, existem seres humanos que também nos transmitem lições. E precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, para que nós possamos compreender toda a grandeza que envolve a postura dessas pessoas. Existiu um ativista negro americano chamado Malcolm X, que era muito conhecido, mas diferentemente de Martin Luther King, ele era mais adepto da conquista pela arma, pela violência, pela maneira de reagir, completamente diferente de Martin Luther King. Martin Luther King sempre dizia, eu tenho um sonho, I have a dream. Pois bem, isso ficou marcado pela humanidade, na humanidade, melhor dizendo. Então, meus irmãos, Nelson Mandela também tinha os seus sonhos como Martin Luther King. E nessa época ele já estava preso. Ele também tinha seus sonhos, existiam muitas lutas antirraciais no final dos anos 60, começo dos anos 70. Pois bem, Nelson Mandela nos deixa a lição da resistência, da coragem, a não aceitação daqueles que querem nos roubar nossas vidas, nossos sonhos, os nossos ideais. Então, meus irmãos, vamos ter força nesse momento, acreditar sempre e jamais desistir daquilo que nós acreditamos. Esse trabalho que nós temos feito, a equipe Carlos Castilho, na companhia de todas essas pessoas, esses companheiros maravilhosos, e agradecer a vocês pela confiança, tudo isso que nós temos feito é baseado numa crença, na justiça, mas não só na justiça dos homens, mas sobretudo na justiça do Criador. Essa vertente, ela tem que ser inexorável, tem que ser o primeiro pilar de sustentação que nos move. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com a TV Carlos Castilho para levar esses esclarecimentos até vocês a respeito dessa subrogação, não é, que o Dr. Lima daqui a pouco irá esclarecer, vamos interagir com vocês e responder algumas perguntas a respeito do tema. Mas que fique aqui registrado para sempre, porque eu posso ir embora desse mundo, mas esse vídeo ficará. Que a minha homenagem a Nelson Mandela seja eternizada, porque eternizado será o seu legado. Muito obrigado, Nelson Mandela, por todos os seus ensinamentos. Coisa boa. Eu quero aqui chamar, principalmente aqui para se apresentar, em primeiro lugar, meu amigo Rafael, que já deve estar a postos ali, mas eu vejo ele sem fone. Está a postos, Rafael? Balança a cabecinha, meu irmão. Está a postos. Então já está com o fone ali.
Ele vai falar a respeito, brevemente, cada um, vamos conhecer os nossos amigos. Estou aqui também com meu amigo Marco, nos Estados Unidos, que está na correria lá, correndo atrás de documentação, de projetos pessoais nossos, né? E aqui com o meu amigo, meu cunhado, meu chefe, aqui do escritório de advocacia, Dr. Lima. Pois bem, então vai lá, Rafael, com você, meu irmão. Desculpa o meu atraso aí, Carlão. Chegou uma encomenda aqui, eu tive que descer na recepção lá. Queria dar uma boa noite a todo mundo aí. Dr. Lima, Marco, boa noite aí. Hoje a gente tem bastante assunto aqui, pelo que eu recebi na pauta. Precisa ver direitinho, ouvir bem os esclarecimentos do Carlos e do Dr. Lima aí sobre a subrogação. Já tem um monte de historinhas na internet que nós já vimos, de coisa que disse isso, disse aquilo. Não sei se o Carlos vai tocar no assunto. Queria deixar aberto também o nosso Facebook para as perguntas, Carlos. Se o pessoal quiser ir postando as perguntas lá, se for dar tempo também, a gente vai respondendo. O que a gente não conseguir responder no ar, depois, na hora que a gente sair do ar, eu vou respondendo, nós vamos respondendo de acordo com a correria aí. Mas queria dar uma boa noite a todo mundo aí que está com a gente, nossos amigos da sala e de fora da sala também, que só estão acompanhando. Boa noite. Valeu, Rafa. Rafa, quero te pedir uma gentileza, meu irmão. O pessoal hoje me cobrou, eu acabo esquecendo, e você, sem a sua ajuda, sem a sua colaboração, esse programa nem aconteceria. Primeiro, minha gratidão pela sua ajuda, pela nossa amizade, mas eu vou pedir gentilmente que você publique lá no canal do Facebook da TV Castilho o link também do YouTube, que algumas pessoas dizem que não conseguem o acesso pelo site. Eu não sei o que seria aí essa área tecnológica, eu deixo por você, eu até entendo um pouco, mas o tempo me falta, até para me alimentar, então não tenho realmente, por isso que eu sempre digo que esse apoio é importante. Bom, vejo que o Marco está em movimento. Marco, você tem condições de se manifestar aí, meu irmão, de falar aí conosco, nossos amigos daqui do Brasil? Eu estou aqui no banco, cara, resolvendo as coisas, né, que estou indo aí para o Brasil quinta-feira, aí para ir para o cruzeiro da gente. Só dar uma boa noite a todos da sala aí, boa noite ao pessoal aí do Brasil, todo que acompanha essa nossa sala. E só, né, estamos aqui para qualquer coisa. Desculpa aí que eu estou meio na correria aqui, você sabe disso, né? Mas estou aqui, já estou em casa, eu vou pegar um carro agora, estou indo para casa. Mas antes de você ir embora, Marcão, eu sei que daqui a pouco você vai embora, você me ouve bem, né? Como? Você me ouve bem ou está ruim a ligação? Você está em movimento aí, né? Mas veja, o que eu quero denotar aqui, pessoal, que isso que o Marcos está fazendo seria impossível aqui no Brasil. Impossível. Por uma rede móvel, ele consegue transmitir sinal de vídeo e usar até o VoIP se ele quiser. Então, nesse momento, olha lá, ele está trabalhando, olhando, falando e, ao mesmo tempo, conversando conosco. Quero dizer que quando esse país realmente tiver um marco civil da internet, de acordo com a sua estrutura tecnológica, nós poderemos ter esse privilégio também de ter melhor qualidade nos nossos serviços VoIP. E esse dia vai chegar, porque o progresso atropela e os governos passam. Então, quero agradecer a sua participação, Marcos, sua breve participação, mas muito importante para nós, direto dos Estados Unidos. Eu vou ficar por aqui. Ah, ótimo, ótimo. Vou precisar de você, então. Valeu, meu irmão. Obrigado. Então, vamos lá. Agora, Dr. Lima, por favor, sinta-se à vontade para fazer suas apresentações. Ah, ele está no meu lugar, viu, pessoal? É assim mesmo. Ele está lá na minha sala e eu estou aqui na sala, no estúdio, transmitindo ao vivo aqui, só assim para arrastar esse homem, viu? Foi no laço. Vai lá, Dr. Lima. Dr. Lima, residente, né, da cidade de São Bernardo do Campo, advogado, estou concluindo um pós-graduação em Direito Imobiliário, estou sempre à disposição, Carlos, realmente o tempo ele é bem complexo, a gestão do tempo, isso para nós é dificuldade, então eu parabenizo o Castilho, né, por essa iniciativa, por essa TV que vem dando aí à população Telex Free um apoio sincero, justo, honesto, verdadeiro, e dificilmente, né, sem essas informações que ele passa, estuda, se dedica,
Eu creio que a Telex Free, né, no estágio que se encontra, talvez não estaria com essa âncora, né? Então, parabenizo, sim, o Carlos, dou uma boa noite também ao Rafael, ao Marcos nos Estados Unidos. Marcos, Deus te abençoe nessa caminhada forte que está tendo aí, esse vínculo, esse apoio que tem dado ao Carlos aqui no Brasil. Então, também uma boa noite aos nossos ouvintes, né? Enfim, que possamos ter nesse momento aqui alguns esclarecimentos, né? Matéria já muito divulgada, creio que absorvida já por aqueles que se interessam. Creio também que não tem muito o que discutir, não. Mas, como o Carlos sempre diz, né? O que importa E essa fé são as obras, e essas obras é o que está sendo realizada neste momento, em continuidade pela TV Castilho. Forte abraço a todos e vamos à matéria. Bom, perfeitamente. Como vocês perceberam agora há pouco, quem caiu fui eu. De vez em quando eu posso ter esse problema temporário, mas eu volto aí, o Rafael, que segura aí, Rafael, não fica olhando para trás não, meu irmão. Fica atento aí, você é meu âncora, step. Bom, vamos lá. Já que se apresentaram... Pega carona aqui comigo, viu, Carlos? Ok, vamos lá. O Marcão vai se locomover de carro lá, veja você, as possibilidades lá nos Estados Unidos. Aqui, isso seria absolutamente impossível, e lá o é. É um país desenvolvido. Afinal, o Brasil e todos nós aqui aspiramos a isso. Também queremos chegar lá. Pois bem, o primeiro tema que eu vou falar a respeito, agora, nesse momento, já vou entrar tecnicamente, né, direto ao ponto, seria a respeito dos dados. Então, veja, as pessoas estão com muitas dúvidas a respeito desses dados. Porque foi solicitado recentemente o envio de dados para determinados e-mails de alguns líderes espalhados pelo Brasil, para que nós pudéssemos levar as informações e pudéssemos levar, digamos assim, a situação individual de cada divulgador a respeito dos seus investimentos ou não aqui na empresa, se teria ou não algum direito a ser de ressarcimento, ok? Então, nesse sentido, as pessoas ficaram preocupadas com essa subrogação de que elas não teriam esse direito. Pô, não mandei meus dados, como é que eu fico? Posso mandar ainda? E tal. Pessoal, vamos com calma nessa hora. O fato de você, divulgador, divulgadora, não ter enviado os seus dados não implica nenhuma perda de direito, de forma nenhuma. Aquilo foi apenas uma prévia para que se fizesse um levantamento das condições de cada pessoa individualmente dentro daquilo que era possível, entendeu? Então, pessoal, vamos com calma, ninguém perdeu o direito a nada, ninguém vai ficar de fora de nenhum tipo de possibilidade de ressarcimento, se caso a subrogação for acatada pela justiça. Enfim, existe uma série de direitos aí que não serão feridos por conta disso. Repito, aquilo foi algo administrativo, com o único objetivo de levantamento de uma prévia, uma possibilidade, um estudo, você entendeu? E foi ação de alguns divulgadores. A empresa fez esse estudo, sentou à mesa com advogados, o que nós poderíamos, olha o que nós temos aqui, tá vendo? Esses são os valores, são os divulgadores, é uma prévia. Nós também vamos levantar esses dados, comparar com isso, o que nós podemos fazer para ajudá-los. A empresa e os advogados fizeram um estudo e entenderam que poderia ser feito a espécie de subrogação, e talvez encontrar, talvez não, certamente, encontrou parceiros que pudessem entrar, né, nessa subrogação. Enfim, alguém se interessou em subrogar esse potencial direito que todos nós, divulgadores, ou pelo menos aqueles que ainda não receberam seus investimentos de volta, né, no curso do seu trabalho, então se interessaram em comprar esse direito. Basicamente é isso, tá certo? Então essa que será o próximo passo da empresa, entendeu? Então o que ela vai fazer? Se caso for aceito, essa empresa, que eu não sei qual é ainda, ninguém sabe, tá certo? Ela
vai ser, digamos assim, ela vai ser, digamos, convidada a ligar para cada divulgador e fazer a sua proposta. Então, nós temos que aguardar ainda, daqui a pouco eu entro em maiores detalhes, eu acabei me adiantando em alguns temas, que não é o caso agora. Então, a questão dos dados é o seguinte, não se preocupem com isso. Não se preocupe com essa situação agora, porque isso não fará que nenhum divulgador perca o seu direito. Vocês todos estão amparados, quem mandou os dados e quem não mandou. E esses dados eles foram provavelmente abandonados agora, porque existem os dados oficiais da empresa, e esses é que serão considerados. Tudo bem? Então, eu percebi e recebi muitas perguntas, porque muita gente não enviou, tá? Muita gente, talvez não tanta proporção, o volume grande que eu considero pelo volume de perguntas que eu recebi a respeito disso, se poderia enviar os dados. Não se preocupe com isso, não é mais necessário, até onde eu saiba. Se houver alguma necessidade futura, fala, não, Castilho, na verdade eu volto aqui e comunico com vocês, ok? Então, esse assunto já está resolvido. Pois bem, vou pedir ao meu amigo Rafael, que domina esse assunto, que ele fale para nós um pouco a respeito da importância das mídias digitais para que a pessoa possa alavancar as suas vendas, tanto no varejo quanto no atacado. Se ele acha importante que nós tenhamos Facebook ou não, se é importante estar sempre em contato com o público, fazer vídeos, não fazer, se especializar de repente num assunto e tentar atingir um determinado nicho de mercado, de repente entender de questões corporativas, de configurações de atas, não é? Que são as ferramentas aí de hardware necessárias para quem usa o VoIP em casa, ou usa na empresa, enfim. Então eu gostaria que o meu amigo Rafael fizesse aí uma breve explanação a respeito desse tema, para que todos nós possamos ter um pouco desse conhecimento. Vai lá, Rafael, contigo, meu irmão. Bom, Carlão, nós já demos uma prévia disso na semana retrasada, né, sobre o Facebook, que é uma ferramenta importantíssima, principalmente para esses, vamos dizer assim, para esses divulgadores individuais, né? Por aqui a gente consegue se comunicar com toda a nossa rede, se é que a gente tem, ou até mesmo começar ela, porque o nosso vínculo de amizade está ali, né? O Facebook, ele nada mais é do que uma rede social, uma rede de amigos, que é onde um publica um assunto, o outro compartilha, e assim, na sequência, isso vai atingindo um número de pessoas enormes. É interessante, apesar da Telex Free ser uma palavra que já é top no Facebook, ela é muito cogitada, ela é muito falada, é uma das palavras mais caras hoje do Facebook, porque é claro que nem todo mundo tem esse conhecimento, mas o Facebook também tem a opção de você ter o link patrocinado, ter que eles chamam de impulsionar a publicação. Num primeiro momento, quando a gente cria um perfil de um grupo, ou até mesmo se você vai decidir trabalhar na sua página pessoal, até mesmo como foi o seu caso, não é tão interessante você ter o investimento do impulsionar. Por que isso? Porque você vai atingir um monte de gente que talvez não conheça do negócio, ele não tem uma segmentação interessante ainda, que a gente fala, não, vamos bancar o impulsionar, porque ele vai atingir as pessoas que realmente estão atrás do negócio. O Facebook ainda não tem essas ferramentas tão bem definidas como o Google, por exemplo. O Google é muito mais antigo do que o Facebook nesse quesito, então é muito mais evoluída a ferramenta deles, sem dúvida nenhuma. Então eu ainda não indico não esse lance do impulsionar pro divulgador, muito menos para a equipe. Para a equipe, o Facebook tem eu acho que o principal uso dele é como ferramenta de trabalho. É como você pode levar as atualizações da sua equipe, o próximo passo, de repente vocês combinam algum segmento, vamos atacar por bairro, ou por segmento de amigos mesmo. Então é uma ferramenta importantíssima para esse trabalho do pequeno divulgador. E da equipe também, mais como forma de informação. Temos também uma rede social, que é do Google, chamada Google+. Ela tem uma penetração bem menor hoje do que o Facebook, porém, existe nos últimos 3 meses uma migração muito grande. Muitas pessoas estão saindo do Facebook para ir para o Google+, ou até mesmo mantendo as duas redes.
As pesquisas do Facebook indicam que tem muita fuga do Facebook porque os pais entraram no Facebook. Então, os adolescentes, rebeldes ou não, acabam tendo essa migração porque eles querem uma coisa mais individualista, uma coisa que a família talvez não tenha tanto acesso. Legal, vou ficar de olho no meu filho. Tá Ele tem só 6 anos, não tem nada disso. Está tendo essa migração, que é uma coisa muito a ser estudada ainda. Porém, o Google Plus ele é uma ferramenta que também a gente pode trabalhar. Tanto o pequeno divulgador quanto as equipes. É interessante. Já tem algumas trabalhando, viu, gente? Quando você entra lá no Google Plus, você já tem acesso a algumas redes e algumas pessoas trabalhando em cima da Telex Free, apesar de ser incomparável a quantidade perto do Facebook ainda. Mas já tem gente trabalhando e, como eu digo para o Carlos, é o seguinte, quem não é visto, não é lembrado. Então é importante também criar um perfil lá no Plus, começar a divulgar os assuntos. Tem ferramentas que fazem o Facebook e o Google Plus conversar, para a gente não ter que ficar administrando as duas toda hora, que realmente consome muito tempo para quem faz isso. Se você quiser administrar as duas, provavelmente você vai virar um zumbi, não vai poder dormir para poder administrar essas duas ferramentas. Então, existem ferramentas que podem te auxiliar nisso. Só dá uma procuradinha no Google aí, se alguém tiver dificuldade, me procura depois em inbox, que eu vou dando um parecer aí também. Uma ferramenta com mais facilidade de administração. Mas sobre a importância disso, hoje, por ser um investimento muito baixo, é importantíssimo ter um perfil atualizado e com os assuntos de interesse. Por exemplo, se você decide ser um divulgador da Telex Free, hoje, claro que talvez só podendo divulgar a Telex Free externa, né, a internacional, porque a interna a gente sabe o problema que está ocorrendo, trabalhe com ele, invista nisso, invista no seu tempo, invista um tempo, dedique um tempo, de repente fala, ó, eu vou dedicar 2 horas por dia para poder fazer a divulgação, porque isso precisa de pesquisa também, não dá para você sair falando qualquer besteira. Até hoje teve uma coisa muito importante que o Renato Alves colocou na internet, falando, quando você escreve na internet, você não escreve a lápis, e sim a tinta. Isso é verdade, gente. Uma vez que caiu na internet, não tira. Você pode deletar o post, que provavelmente alguém já copiou. Se for ofensivo, vai ser cabível de processo. Então, vamos tomar cuidado, vamos pesquisar antes de falar qualquer coisa, porque a informação que está ali nem sempre é 100% de verdade. Porém, a gente tem que pesquisar e ver se aquilo tem uma fonte fiel daquela informação. Então, não sai publicando e duplicando informação a esmo. Vale a pena a gente dedicar umas horas do nosso dia para poder ter um negócio, principalmente debaixo do nosso perfil, uma coisa justa e certa, correta, né? Não dá pra gente sair enganando e falando besteira e divulgando besteira à toa aí, gente. Esse é o toque que eu queria dar aí, Carlos, para o pessoal, para poder fazer essa divulgação, ter a página sim, ter a página atualizada, que é importante, mas tomar cuidado com as coisas que a gente fica republicando. A coisa vem de alguém que às vezes não é tão fiel à fonte, a gente coloca, isso vai propagar numa... E a partir do momento que você colocou no seu perfil, é como se você tivesse falado aquilo. Não adianta falar, não, mas eu peguei de outro. Não importa, na hora do processo, todo mundo é igual. Era isso que eu queria adiantar aí, Carlão. Perfeitamente. Perfeitamente. Obrigado, Rafael, pelos seus valiosos esclarecimentos. Vamos ficar de olho aí nessa migração. Estamos aí muito antenados, né? Precisamos, pessoal, sempre se qualificar. Se você não domina, procura se qualificar, procura dominar. Não passe para outro esse trabalho, procura se desenvolver também. Vale a pena. Essa empresa tem propostas espetaculares de trabalho e a sua qualificação tem a ver com o seu resultado, meu irmão divulgador e divulgadora, minha irmã divulgadora. O seu sucesso depende disso. É claro que é importante as vendas no atacado, no varejo. Nós vivemos dessas vendas, é claro, não resta a menor dúvida disso. Mas serão confortáveis essas vendas se estivermos no domínio dessas ferramentas. Não vamos terceirizar, vale a pena você estudar, procurar se familiarizar com as ferramentas digitais, com todo esse aparato tecnológico que está à nossa disposição. Pois bem,
Eu ia pedir para o Marco entrar agora, mas eu percebi que ele colocou a foto dele. Ele voltou. E aí, Marcão, como é que está aí? Pegamos uma carona, já chegou em casa? Olha que fantástico isso, pessoal. Oi? Acabei de chegar em casa. Olha que fantástico. Nós pegamos uma carona com o Marco, eu fiquei observando aqui, não é? Ele andando pelas ruas de New Jersey, mais precisamente. Você está em Long Branch? Eu estava em West Long Branch, agora eu estou em Long Branch. Olha só, que fantástico, gente. Ele foi de... Isso é outra cidade ou outro bairro? É outra cidade. Pois bem, ele saiu de uma cidade, já chegou na cidade dele. Obrigado, Marco. Olha que fantástico. Até agora o sinal dele está lá. Olha, ele está na residência dele. E aproveitando o ensejo que ele acabou de chegar em casa, já vou dar a lição de casa para ele. Eu mandei, mas ele não deve ter visto e eu vou colocar ele numa fria agora. Olha lá, apagou a luz. Não se esconda não. Pode acender a luzinha aí que a gente quer te ver. Vamos lá. Marcão, quero que você fale um pouco sobre as vendas e a utilização de VoIPs aí no mercado americano. Como é que é essa demanda? Como que isso acontece aí no país? Quais as possibilidades que nós poderemos ter no futuro aqui no Brasil? Entendeu? Eu acho que seria importante nós conversarmos um pouco com os nossos amigos internautas, os nossos amigos aí e divulgadores da empresa Telex Free, quando você se hidrata, né, merecidamente, eu vou colocar minha fotinha aqui enquanto você fala, eu vou buscar minha água que eu esqueci. Então, diante disso, meu irmão, como é que... Explica um pouco para nós aí a maravilha que é a utilização, embora no Brasil nós já possamos usar também nas redes sem fios, né, mas eu percebo que você tem uma facilidade de... a verdadeira mobilidade. Você se locomoveu de carro. A minha mobilidade aqui já caiu 2 ou 3 vezes, né, Rafael? Já tivemos esses probleminhas. E o Marcão de carro, você está pela rede 4G? Tô. Olha isso, e não caiu em nenhum momento. O único balanço que eu vi não foi da rede, não, foi o balanço do carro. E a rede dele está estável. E eu aqui, eu procuro nem me mexer para minha rede sem fio, para ela ficar no lugar dela. Então veja você que espetacular que é isso, gente. Como é fantástico. Por isso que eu falo, meus amigos divulgadores, nós estamos no lugar certo, no momento correto, porque somos os pioneiros aí também, né? Dentro. 1 milhão de pessoas não é nada, nada. Nós temos 200 milhões de pessoas nesse país. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas em volta do planeta, não é? Então, nós somos sim pioneiros, somos um grão de areia numa praia gigantesca. Então, olha o tamanho desse mercado, que fantástico que isso é para nós. Por isso que eu falo, vamos colocar no coração o ensinamento de Nelson Mandela, para homenageá-lo novamente. Persistência, coragem, coragem. A coragem desse homem, que ela contamine os nossos corações. A coragem. Não percam a coragem. Pois eu sempre repito aqui um bom e velho ditado, e vou falar novamente porque não vou me cansar. Se eu perder algum dinheiro ou todo o meu dinheiro, eu perdi alguma coisa. Se eu perder a minha saúde, eu perdi muita coisa. Mas se eu perder a minha coragem, eu perdi tudo. Porque é a coragem que nos move em direção ao sucesso, em direção à vida e à vitória. Então, meus irmãos, coragem. Marco vai dar uma ideia do que é o mercado americano aí e vai nos falar para alimentar a nossa coragem. Vai lá, Marcão. O mercado aqui, Caixa, ele é bem amplo e bem competitivo, né? Se a gente for colocar as grandes mesmo aqui, são em torno de 4, 5 empresas gigantes, né? Que tem até a nível mundial. Mas aqui tem mercado para todo mundo. Tem várias empresas pequenas que têm lá sua rede, né, seus clientes, que funcionam perfeitamente também. Não é como as grandes a princípio, mas tem seus clientes. Então, a competição aqui é muito cerrada. Não é... Você pega um grupinho, forma um cartel e diz, não, agora a gente vai ditar esse preço e quem quiser que aceite, quem quiser que não aceite. A gente aqui, cara, pelo menos eu estou muito ansioso para o lançamento do Telex Mobile, né?
que é a empresa de telefonia que a princípio vai ser aqui nos Estados Unidos, mas tenho certeza que ela vai se expandir pelo mundo, né? Qual o Então, nome da empresa, Marcão? Qual o nome da empresa? A gente de inglês aqui, para mim era Telex Mobile, não é mobile. Fala mobile, né? Mas pode ser mobile também. Tranquilo. Tô afiando meu inglês, meu sonho é te visitar aí, meu irmão. A gente também, eu, pelo menos particularmente, estou bem ansioso, porque eu tenho muitas pessoas que, quando eu vendo o plano, que como eu te falei, eu vendo várias pessoas aqui que não fazem parte da Telex Free, que utilizam o serviço, até mesmo porque a gente é um país de imigrantes, então a facilidade também é muito grande de uma pessoa que quer. E muitas pessoas, muitas mesmo, sempre me perguntam, você tem o telefone? Aí eu falo, olha, você tem que ter ou um telefone para eu cadastrar seu número, ou então você tem que ter internet em algum dispositivo. Sendo que agora, depois do lançamento, eu vou ter os dois, né? Então a pessoa não tem telefone algum, eu vou dizer, ó, você tem o telefone, você tem o número, você tem o ligar para o Brasil, você vai ter tudo. Então eu já tenho uma lista aqui, cara, que são muitos clientes, cara, que eu tenho para todos os clientes que eu já comercializo o VoIP, né, que com certeza eles vão querer um chip, no caso, para ativar o telefone do Telex Mobile, e eu estou bem apreensivo mesmo, assim, bem ansioso para esse lançamento aqui, né, que é muito esperado, e também do aplicativo, né, que com esse aplicativo vai ter muitos outros aí que eu acho que vai ficar para trás, que a gente já vai começar com um diferencial gigantesco, que, tipo, aqui nos Estados Unidos, na faixa de 800, 1000, vai ter também no Brasil, que esse aplicativo vai funcionar em mais de 80 países. Quer dizer, onde tiver internet vai funcionar, né? Não é em 80 países. Então, vai ser um aplicativo muito bom. Quem usa aquele aplicativozinho lá que manda mensagem e tudo, a gente vai ter tudo isso e ainda vai ter o diferencial que a gente vai poder ligar, né? Pela internet, no caso de vocês não ter o Telex Mobile. Então, esse aplicativo eu acho que vai ser uma revolução também nesse quesito, né? Tem várias empresas aí que você sabe muito bem, que, tipo o Skype, foi comprado por 8,4 bilhões de dólares pela Microsoft, né? Você imagina, e o Skype, vamos supor que tenha na faixa aí de, eu não sei os dados, eu pesquisei, mas encontrei um dizendo que 1,5 milhão, outro dizia 1 milhão e pouco. Então, da noite para o dia, a gente vai ter um aplicativo equiparado ao Skype que vai ter mais do que o Skype. Quer dizer, você imagina o tamanho que isso pode se tornar, né? A proporção que esse aplicativo pode se tornar em relação a, tipo, até um competidor do Skype, que nós somos, né? Quer dizer, eu estou bem apreensivo com isso e bem, assim, motivado com esse crescimento, que eu acho que quando esse aplicativo e o Telex Mobile lançar, acho que ninguém segura mais a gente, não. A gente vai para os topos mesmo, vai para o topo e eu estou bem ansioso, assim. Sou bem, assim, não vejo a hora de, no evento lá que a gente teve na Flórida, cara, deu uma palhinha lá, era todo mundo dando assovio, né, porque foi uma coisa, assim, que eu acredito que a gente vai mudar muita coisa. Você tem 2, 3 aplicativos, você vai ter um só que vai suprir tudo, né? Então, em relação a isso, eu estou bem motivado. E para vender também, né? Porque o pessoal aí do Brasil, o pessoal não costuma fazer isso, mas eu digo, cara, vocês têm um ramo aí para vender esses planos VoIP 10 vezes maior do que aqui nos Estados Unidos, né? É só você saber trabalhar, ver o produto que você está vendendo e vender, né? Porque se vende muito fácil aí. É só questão de eu até comprei, Carlos, um telefone daquele VoIP, eu tô esperando chegar, cara. Não sei se vai dar tempo, mas eu queria levar, mas vamos ver. Se ele chegar, eu levo. Se não chegar, eu mando aí para você para você testar aí também na TV Carlos Castilho, né? Mostrar o produto funcionando. Opa, Vou ver se eu entrego lá, mas não garanto porque como eu me atrasei no pedido, né? Então eu pedi um pouco tarde, até paguei mais caro pelo envio, mas eles não tinham estoque. Aí, vamos ver, espero que dê certo. Legal, Marcão. Valeu, meu irmão. Informações preciosas. São notícias do primeiro mundo, meus irmãos. E por que isso é importante? Por que isso é fundamental? É para nós sabermos exatamente aonde nós estamos entrando. Foi exatamente esse estudo que eu fiz
a partir do dia 24/6. A empresa foi bloqueada no dia 21, oficialmente. Dia 21 de junho. No dia 24/6, comecei meus estudos voltados para esse entendimento do que temos lá fora. Para entendermos esse universo, não preso nesse país dominado por apenas, praticamente, eu sei que tem outras operadoras, mas praticamente 4 dominam o mercado. Temos aí a Nextel correndo por fora, GVT tentando sobreviver, enfim. Mas, para vocês terem uma ideia das possibilidades, quando eu digo aqui que nós somos o país descalço de tecnologia, em determinada medida, em comunicação, o país descalço em comunicação móvel, nós somos um dos maiores países do planeta e vivemos essa situação vergonhosa da justiça tentando combater uma empresa só porque ela ameaça o mercado. E vem justamente daqueles que nos defenderam no passado, querendo mudar, não é? A postura das empresas, lutaram pelo PL, o famoso PL, que é participação nos lucros nas empresas, o Vale Transporte, não é? Enfim, pessoas que foram às ruas tentar suas conquistas sociais. E quando nós temos essa oportunidade, lamentavelmente essas mesmas pessoas passaram para o outro lado. Elas estavam no domínio de um mercado. Aí elas mudaram de ideia. Agora não vamos dividir tanto assim. Peraí, opa, aí você está entrando no meu mercado. Se quiser dividir renda, vá para outro lugar. É assim, é isso que está acontecendo. E o instrumento, lamentavelmente, está sendo político, não é? Faz parte do universo político de um país. O Brasil não é o privilegiado nisso, mas isso é fato, é notório pelas manifestações, pelas decisões da justiça que nós estamos vendo. Quero dar uma pincelada aqui a respeito do plantão 21 do Carlos Costa. Mais uma vez, nosso diretor veio a público nos trazer as informações. E às vezes as pessoas ficam cobrando. Não, e aí, Carlos Costa e tal, Carlos Costa vai vir, e a empresa, e aí, como é, o que não é? Como se a empresa tivesse a obrigação de toda semana ou todo momento trazer informações. Não há informações. Às vezes não há. São prazos correndo, existem coisas estratégicas que não se pode falar, porque tem questões jurídicas em jogo. Chega a ser, às vezes, essa exigência e essa repetição dessa solicitação atinge níveis, às vezes, pueris, infantis. E essas pessoas, às vezes, trabalham em empresas e não cobrem isso lá porque não podem. E, nesse caso, insistem com essa bobagem. Olha, pessoal, temos que ir atrás das informações também, buscar quem tem as informações, procurar levar essas informações, mas as informações, aquelas informações precisas, aquelas informações sem achismos exagerados. Às vezes colocamos a nossa emoção, nossa opinião, para atingir a própria empresa que trabalhamos. Para mim isso, minha avó chamava de cuspir no prato que eu como. Era assim que ela chamava. Minha avó falava isso. Não cospe no prato que você come. E é assim que eu vejo esse exagero. Então precisamos ter maturidade. E essa maturidade é maturidade profissional. Muitas das vezes a pouca experiência de vida ocasiona isso. Mas nem sempre isso, viu? Porque existem pessoas, às vezes com idade avançada, que ainda têm comportamentos assim, infelizmente. Então eu rogo a vocês, meus amigos, Mandela, hoje é dia de Mandela, Mandela's Day. Hoje é dia de coragem, é dia de enfrentamento. Nós precisamos ter persistência, paciência, para que nós possamos sim atingir o nosso sucesso e o nosso objetivo. Então, o Carlos Costa nos coloca que a empresa, né, que todos sabidamente, né, era de conhecimento notório e público, que um dos proprietários da empresa lá era amigo de um ex-presidente, escorreu na internet. Eu nem sei se isso é verdade. Nem fui atrás, porque essa informação naquele momento não me interessava. Eu até iria fazer uma pesquisa profunda, mas eu falei, não,
Vamos aguardar. Pois bem, a empresa declinou da oferta, ela não quer fazer mais, né, essa auditoria. Será que essa empresa, de repente, percebeu e falou, puxa vida, e agora? Eu vou lá, eu vou ser obrigado a ir contra aquilo que a Justiça pensa e o Ministério Público pensa. Porque eu não vou faltar com a verdade. Porque eles têm um nome a zelar. Todo dono de empresa sabe o quanto é duro você construir uma empresa, e o nome é algo de suma importância. É fundamental. Ou você acha qual é o valor da Nike? O Rafael sabe disso. O que vale mais na Nike? O seu ativo relativo ao nome, a um imponderável, ou os tênis estocados que eles têm? Se é que tem estoque. Quantas fábricas da Nike nós conhecemos no mundo? Vocês sabem quantas fábricas a Nike tem? Nenhuma. Ela terceiriza. Ela não tem nenhuma. O que ela faz? Ela tem um nome e as pessoas, no caso as outras empresas, dentro dos padrões, não é? Assim como a Apple. Ou você acha que você vai encontrar um parque tecnológico que está escrito Apple lá? Não está. São produtos de excelência. Mas e o peso do nome? Tá certo? Então essa empresa aí, ela provavelmente tem um nome a zelar. E ela disse, provavelmente alguém chegou para ela e falou, e aí, olha, mas precisa sair um laudo assim. Opa, então estou fora. Vocês não me querem para fazer um laudo, então. O que vocês querem é que eu faça algo já combinado? Será que alguém vai aceitar isso? Quero só ver o tamanho da empresa e a importância da empresa que a juíza agora vai nomear. Porque não há licitação, ela nomeia a empresa. Convida, e a empresa tem o direito, vivemos no Estado de Direito, isso aqui não é monarquia, isso aqui não é ditadura, né? Pelo menos não no sentido, é uma ditadura econômica, mas não uma ditadura militar, nem uma ditadura, digamos, nos moldes políticos, né? Daquele em que alguém manda e o resto abaixa a cabeça se não morre. Não é isso, não é? Então, sendo assim, é um Estado de Direito. Logo, eles tiveram o direito de declinar. Pois bem, então no vídeo lá, o Carlos Costa nos informa disso. E aí ele fala a respeito, não é? Das questões da empresa, né? O que seria aí pirâmide financeira, ele faz aquelas colocações fantásticas, que deixaria qualquer argumentista, como eu, por exemplo, que adoro argumentar, fala até pelos cotovelos, né? Sem palavras, sem resposta. Ainda bem que eu estou do lado de cá. Ó, ao lado que eu estou aqui, ó. Ufa, porque se eu estivesse do lado contrário, meu irmão, aquilo quebraria as duas pernas. Não é? Será que a acusada... Será que há indícios de pirâmide financeira? Não é? São as perguntas que ele coloca. De uma empresa que tem patrimônios, que tiram pessoas da miséria, pessoas do cabresto eleitoral, econômico. Não é? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Disse um grande sábio, há uns 2000 anos atrás, 2010, sei lá quanto tempo aí, 2008, não sei. Em algum momento da vida dele, ele disse, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E eu quero ver alguém dar resposta àquilo. E eu ouvi uma entrevista da nossa adversária, porque... o meu direito de divulgador, ela não está defendendo, nunca defendeu. Ela deu uma entrevista, apesar que eu vou entrar no tema, viu? Não vou entrar no tema não, a respeito da subrogação. Então agora, o próximo tema, esclarecido isso e esse breve relato a respeito do vídeo do Carlos Costa, que foi fantástico, mais uma vez, alguns podem até não considerar, mas nós que estamos envolvidos do lado de cá, no mundo jurídico, procurando acompanhar, meu amigo, sabe aquela jogada de xadrez, assim, que põe checkmate, aí você... Ih, como é que eu escapo dessa agora? Só se eu virar para ele e falar assim, olha que tem ali, aí ele olha e eu mudo a peça de lugar. Engano, porque não tem jeito de sair daquele checkmate que o Carlos Costa coloca ali nesse último plantão. Então, vamos aí jogar a responsabilidade a quem dê direito. Então, daqui a pouco eu ia entrar nesse tema da subrogação, em que ele faz algumas colocações, eu tenho perguntas de internauta. Então, eu vou pedir para o Dr. Lima, né? O Dr. Lima volta em cena aí, e nos apresenta brevemente, por favor, Dr. Lima, é com você agora para falar sobre a matéria, o que é
subrogação, como é que funciona esse remédio jurídico. Eu sei que ele é simples, mas sempre a posição de um profissional, eu não sou advogado, sempre digo isso, eu não advogo, apenas trabalho aqui com o Dr. Lima há 10 anos nesse escritório, está sob meu comando temporariamente, não é? E cuido da gestão financeira, estratégica jurídica, interação com os clientes, enfim, converso com os nossos parceiros advogados externos que desenvolvem trabalhos em conjunto, enfim, com toda a nossa equipe aí, na medida do possível, e isso me deu um grande aprendizado, graças a Deus. Então, deixo agora com um especialista de verdade, com aquele que é, de fato, profissional. Doutor Lima, é com você a respeito aí da questão da subrogação. Fica à vontade, meu irmão. Vamos lá, Carlos. A subrogação, na verdade, não deixa, né, de ser um remédio, porque dá a ideia de substituição. E substituição da pessoa, do sujeito, do polo, né, de um polo da demanda. E por que é um remédio que pode, sim, se adequar a uma questão tão complexa a essa? É porque inexiste uma solução anterior. Então, por falta dessa solução melhor, é um remédio que ele vem, pode ser adequado, sim, e pode ter sucesso, né? Então, subrogação, substituição de uma pessoa naquele polo. Ela vem substituir o credor. Então, esse subrogado, ele absorve toda a dívida e torna-se também um credor naquele momento. E assume para si a responsabilidade, né, dos efeitos, extingue-se. O efeito principal é que extingue, né, aquela dívida em relação ao credor. Mas a dívida continua a existir agora como uma terceira pessoa. Em suma, em resumo, em rápidas palavras, para não delongar, isto é a subrogação. Perfeito, doutor. Só me permite inteirar um pouco com você a respeito de alguns questionamentos que nos trazem os divulgadores da Telex Free. Então, existe uma pergunta assim: nós, divulgadores, se não acharmos interessante a subrogação, ou seja, essa pessoa, essa empresa terceira ou pessoa física ou jurídica, não sei, nós somos obrigados a aceitar essa subrogação? Se nós quisermos não vender essa dívida, vamos supor que eu fale, não quero vender minha dívida, eu prefiro esperar o processo. Eu posso fazer isso? Olha, são duas situações, né? São duas modalidades. Existe esta modalidade, uma legal e a outra convencional. A convencional, pelo próprio nome, já diz que é um acordo entre as partes, né? Agora, dos divulgadores em si, são milhões, né? Se não me falha a memória, pelas informações que chegam. São milhares, na verdade, milhares. Então, existe sim. Aquele que não quer, acaba não participando, né? Porque se fosse legal, né? É uma subrogação legal. A título de exemplo, você compra um apartamento, financia. E esse apartamento ele está dentro de uma hipoteca, uma garantia, né? Deixou de pagar, terceiro tem que absorver isso. Quem? Quem está com essa... vai a leilão, por exemplo. Então, um terceiro está quitando uma dívida, né? E subrogando. Ele tem o direito de ficar com aquele bem. Né? Então, seria, em resumo, isso. Eu creio, sim, como você mesmo mencionou, que por ser uma convenção, né, a empresa deve entrar em contato com todos os envolvidos, né, no assunto. Perfeitamente. Então, não é obrigatório o divulgador. Fique claro isso. Você terá a opção de aceitar ou não essa subrogação. E realmente é isso. Provavelmente não. Acredito que será, como é um pedido da empresa, isso é uma subrogação convencional, diferentemente da legal, que é determinado pela juíza.
Esse daí é uma ação que partiu da empresa, tá certo? Dessa proposta para tentar minimizar e atender aos anseios daqueles que ainda não recuperaram, que queiram recuperar os seus valores de imediato, que investiram e ainda não recuperaram na empresa. Pois bem, me explica uma coisa, doutor. Quando nós entramos na empresa, nós assinamos um contrato. Esse contrato, no momento, ele está suspenso. Imagino que se voltássemos hoje, nós teríamos aí, evidentemente, a devolução desse tempo. Acho que seria até natural. Eu não posso imaginar que tantos contratos vencidos aí perderiam o seu efeito. Porque existe uma suspensão contratual. Então, existe aquele efeito ex-tunc, ex-nunc, enfim, em que suspende e eu volto à origem da interrupção e passaria a cumprir esse contrato posteriormente. Pergunto eu, se eu não, né? Na verdade não sou eu, é uma pergunta de um divulgador. Se eu aceitar a subrogação, eu perco o tempo restante do contrato? Ou seja, se eu vendi minha dívida, eu perco esse tempo de contrato e os direitos que eu tenho nele? Olha, é fracionado, né? É fracionado. Hoje fala-se em quitar uma dívida que a Telex Free, a empresa, tem com o divulgador. O que eu entendo? Existe um outro lado que amassa forte, né, que é o mérito da questão, é a questão do que se discute aí, que é a pirâmide, né? Se a empresa ela volta, né, em suas atividades normais, eu entendo que aquele contrato continua, né, vigente. Por quê? Não se discute, a princípio, a ação em si não é meramente a devolução dos valores, né, ao divulgador. Né? Eu, dentro desse questionamento de pronto aí, de bate-pronto e tal, eu entendo que o contrato continua, né? Deve continuar porque a empresa também está buscando a continuidade no mercado. Agora, é uma situação também de transação entre divulgador e a empresa. Ah, ok. Mas, de qualquer forma, doutor, por exemplo, se eu vendi o meu contrato e aceitei o dinheiro de volta, eu não transferi esses direitos para a empresa ou pessoa física que comprou o meu direito. Se o contrato voltar, ela não passa a exercer esse direito já que eu abri mão? Ou vai depender dos termos entre as partes, é isso? Na verdade, quando a subrogação é a substituição da parte, né? Então, realmente, todos os direitos, todas as ações, tudo que existe em relação ao divulgador realmente passa para o subrogador, para a empresa, né? Nesse contrato, nessa substituição do polo. Perfeito. Então, pessoal, só para deixar muito claro o que o Dr. Lima explicou agora e que eu também entendo dessa forma. Se você, divulgador, vou citar um exemplo, investiu 10 mil reais na empresa, ok? E rapidamente você fez um desenvolvimento de vendas no atacado e conseguiu ganhar nesse curto espaço de tempo, ou criar uma situação, ok? E você ganhou lá 50 mil reais, mas você não tirou o dinheiro lá do seu back-office. Você deixou ele lá. Então você tem lá o valor, virtualmente falando, preso no seu back-office. Você não tirou nada. Não tirou nada. Está lá 50 mil dólares, sei lá que valor. Estou chutando qualquer coisa. 50 mil reais, vai, não vamos falar em dólar aqui. Estamos no Brasil. Pois bem, então eu investi 10 mil reais e no meu curto espaço de tempo que eu exercia aquela atividade, eu deixei preso, deixei lá no meu back-office para investir novamente, sacar em outro momento, enfim, eu deixei lá presos 50 mil reais. Se vier a subrogação, eu aceitar os 10 mil de volta, né, e a empresa que comprar os direitos, ela que terá o direito aos seus 50 mil reais que estão lá no futuro. Então, para a empresa que está comprando, ela tem esse interesse também, ter esse lucro. Ela vai correr o risco, tá certo? Para poder segurar essa possibilidade para ela. Então, ela te paga 10 mil e fica dona do seu crédito de 50, que está virtualmente no seu back-office.
Assim como também, se a empresa voltasse à atividade e esse subrogador, vamos chamar assim, aquele que comprou a dívida, ele poderia exercer o restante do seu contrato se ele voltar a vigir. Então ela poderia lá fazer todo esse trabalho de venda no atacado e oferir o lucro que você teria, divulgador. Então, a cessão de direitos, ela é integral em troca daquilo que possivelmente você teria direito de potencial no processo. E o que é importante? E por que aqueles outros não teriam, quem já recuperou? Muito simples, como já explicou o Dr. Lima. O que se discute aqui é a questão que a empresa é acusada injustamente de pirâmide financeira, uma bobagem, enfim, mas está aí posta a questão. Não é o que se discute? Então, isso transformaria esse lucro, não é, esse valor a mais, se caso a empresa fosse condenada, aos olhos da lei, de lucro ilícito. Então, você não teria direito da mesma forma. Entendeu? Então, o que quer o Ministério Público? Que devolva para você somente o valor que você investiu. Não aquele valor que está no back-office lá, que você possa ter de saldo. E fique bem claro isso também, muita gente confunde. Então, aquele que subrogar, ele vai subrogar tão somente o valor que ele não teve de lucro. Isso é muito importante deixar claro. Você não terá direito ao valor que você... Eu tenho $300 mil lá, esquece isso nesse momento. Se a empresa voltar, ele é seu. Se não voltar e for considerado ilegal, é um dinheiro ilegal. Você não tem direito e nem o subrogado terá. Aquele que subrogou terá o direito também. Tudo é o risco da decisão da justiça. Agora, esse direito daquilo que você investiu, você teria de volta, pago por essa empresa que compraria essa dívida. Agora, o importante, meus amigos, é dizer o seguinte: olha a bobagem. Eu vou repetir aqui, meus irmãos. Olha a bobagem que a promotora falou. Isso não como é que ela prendeu o rapaz lá? Mandou prender o cara, né? Por desacata a autoridade. Não é desacata a autoridade, não. É constatação. A bobagem que a promotora falou hoje não, esses dias, não sei se foi ontem, deu uma entrevista. Ela diz que fará de tudo para bloquear a subrogação. Alguém tinha alguma dúvida disso? Fala sério. Alguém tem alguma dúvida que essa pessoa está defendendo os nossos direitos? Você acha realmente que ela está defendendo nossos direitos? Claro que não. Ela nunca quis isso. Ela está lá por outros motivos, menos defender os direitos. E olhe só a bobagem que ela falou numa entrevista a um canal chamado Ignorante. IG, quer dizer, ignorante. O ignorante eu coloquei sem querer. Acreditem, ela disse o seguinte: eu não vou aceitar a subrogação, vou combatê-la, não depende dela, tá? Ela vai combatê-la. Quem decide se aceita ou não é a juíza. Pois bem, ela disse que não aceitará a subrogação porque não vai permitir que uma empresa devolva dinheiro ilícito de pirâmide financeira. Ora, pelo amor de Deus, como diria Sepúlveda Puertense, é escolar. Se ela está defendendo, supostamente defendendo, o direito de você, divulgador, que não recuperou o seu valor, que ela considera você uma vítima de uma pirâmide financeira, olha a bobagem. E você tem um direito lá preso que ela diz defender, e agora ela diz que não vai permitir, porque o dinheiro é ilícito. Como assim? O dinheiro que você investiu, divulgador, é ilícito? O meu dinheiro que eu investi é ilícito? Doutora, eu vou te falar o que é ilícito. Ilícito é ter o poder de fazer o que você está fazendo e tomar essa atitude. Isso é ilicitude. E o pior, você está amparada pela lei. Isso que é triste. O poder da instituição que você representa nesse momento, ele é tão forte que ele viola o meu direito, como se fosse um rolo compressor. Quer dizer, então, que se vier um interessado em comprar participar dessa subrogação, você está dizendo que não vai permitir que ela entre e me devolva o dinheiro daquilo que eu não recuperei ainda? Peraí, como não? Ora, esse dinheiro do meu investimento não é ilícito, não? Que é isso? E você quer o quê, na verdade? Colocar os divulgadores contra a empresa. E, infelizmente, alguns divulgadores ainda imaturos caem nessa jogada.
falta-lhes coragem, argumentos para enfrentar esse momento difícil. E aí é mais fácil bancar o herói e ir contra a empresa, empunhar a espada da justiça e ir contra a empresa. Bobagem. A empresa está lutando por nós, viu, divulgador? Então, agora essa promotora vem dizer que vai impedir que a outra empresa me devolva o dinheiro de você, divulgador, que não recebeu. Ela declarou isso publicamente. Doutor, é ou não é uma bobagem que eu estou falando? Se ela é promotora, diz que defende o direito do divulgador que não recuperou o investimento, e aparece alguém disposto a correr o risco, né, da decisão judicial e comprar essa dívida, porque para ela é lucrativo, ela resolveu correr o risco, tá certo? Como empresa privada. E agora ela diz que não vai permitir, doutor. Na verdade, a ação, né, ela teve como foco, teve como princípio, foi a defesa, né, o amparo aos menos favorecidos, aos hipossuficientes, né, que são os divulgadores. Tanto é que ela aplicou para si o Código de Defesa do Consumidor, né. Depois, lembro perfeitamente da prova, né, da inversão do ônus da prova, né, isso foi fulminado pela magistrada tal. Então começa a enfraquecer essa tese dela tal. Mas no mundo jurídico, né, são partes em litígio. O Ministério Público está aí investindo, que tem o papel principal do Ministério Público é fiscalizar. Mas ele também não pode ter o abuso, né, desse direito, o abuso do poder, de adentrar-se em uma questão e também não se curvar as suas razões, aquilo, né, que você busca e acaba provando que ele não está na direção correta. Mas hoje eu entendo que a magistrada, sim, pelo volume, né, pelo processo, tudo que ela tem em mãos, eu creio que ela já está plenamente convicta de que deve julgar, né? Claro que parece-me que falta perícia, né? Falta aí laudos, tal, mas creio também que rapidinho aí, num prazo, né, até aceitável, ela vai dar o seu entendimento, vai julgar, tal. Agora, também não sei, mas a magistrada em si, ela tem a sua personalidade, o seu dever, o seu compromisso, né, a honra, o seu perfil, não deve cair em informação nenhuma política, informação nenhuma pela pressão do Ministério Público, isso não existe, né? O Ministério Público, na verdade, ela está ao lado, né, conversam sim e tal, mas são decisões distintas, são campos diferentes, né? Ministério Público, advogado, cada qual defende, né, os seus, né, e a juíza, a magistrada, ela vai decidir. Eu creio, sim, que o resultado será de excelência para a empresa. Eu tenho isso em mim, né, venho acompanhando aí e tal, sem o teu esforço e nada disso vai por terra, nada disso em vão. Então, por isso também eu creio que existe aí um poder maior, né, que não vai afrontar, mas vai levar ao entendimento de que justiça será feita, né? Tomara, doutor, tomara, doutor. Me fala uma coisa, só para esclarecer ao amigo divulgador, algo que perguntaram já várias vezes, eu acho importante. Veja, vou repetir, você não é obrigado a aceitar. Por exemplo, naquele caso clássico que eu falei, eu investi 10 mil reais. E, de repente, tenho lá, no meu back-office, 50 mil, 60 mil, 100 mil, que eu fiz minha venda em grande volume no atacado. Se eu quiser, eu não vendo. Aí eu terei que esperar a decisão do Acre? Sim. Aí eu vou entrar no jogo da justiça. Eu vou correr 10 mil, vou correr o risco de perder os 10 mil, porque a justiça é maluca. A gente, como sempre dizemos no mundo jurídico, né, doutor? O doutor sabe disso. Cabeça de juiz e barriguinha de nenê é surpresa a qualquer momento. Não é? Ou então, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, isso sempre também acontece. Pois bem, então você correrá aí
por conta da justiça e vai correr o mesmo risco que a empresa. Você não é obrigado, mas terá que esperar pela justiça do Acre, sim. Agora, em relação à rede, quando eu subrogar isso, quando eu passar esse direito ao terceiro, esquece tudo que você já teve. O seu trabalho recomeçará do zero se você resolver vender o seu produto importado, tá certo? Se você atingir aí suas contas ROIs no mercado internacional, não é? E você terá, sim, que recomeçar. E será a sua grande oportunidade de escolher uma boa equipe, de escolher, enfim, de repente, se você, evidentemente, achar que isso for necessário também, iniciar um novo trabalho de maneira diferente, coerente, mais consistente, apoiado, enfim. Tudo isso será um recomeço e uma ótima oportunidade. Nada é por acaso. Ok? Então, tudo aquilo que estiver no back-office, tudo aquilo que estiver lá, rede, binários, o que for lá, enfim, se você subrogar, perdeu, passou para um terceiro, na verdade. Não é que você perdeu. Em troca de um ressarcimento, você simplesmente passou direito a outro. Bom, e eu que já recuperei tudo? Bom, aí você não vai ter direito a esse ressarcimento, ou seja, aí, na verdade, o termo é o seguinte, a empresa que está subrogando, porque esse não é o objeto da ação, né, porque o objeto da ação é devolver aos divulgadores que ainda não receberam o seu investimento, então quem está subrogando não tem o que comprar, uma vez que se discute a ilicitude da empresa, logo, se eu recuperei o meu direito, aquilo que resta lá está sob júdice. Está se discutindo a licitude daquilo. Então, meu irmão, a empresa que vier, ela não tem interesse em comprar aquilo. Que se for considerado ilícito, ela teria direito zero. Agora, se for considerado ilícito, essa empresa que vier subrogar, é ela quem vai receber aquilo que ela comprou de você. Entendeu? Ela só vai correr o risco pela volta da empresa e ter muito mais créditos. Será um ótimo negócio para essa empresa, ok? Pois bem, existe uma pergunta aqui, olha. Ao subrogar meu direito contratual restante, eu abro mão dos meus créditos no BO. Isso, acabei de responder isso. Se eu reinvestir um valor no próprio back-office, vamos imaginar, e não saquei nada, terei direito mesmo assim? Sim, claro que sim. Eu investi 10 mil, ganhei 20, fui lá e reinvesti. Eu não peguei nada. Quanto que eu tive de lucro? Nada, eu reinvesti. Você terá direito, sim, a esse valor que você reinvestiu. Isso é importante que fique claro. Ah, mas foi um reinvestimento que eu ganhei ali, exato. Se você tivesse sacado, ele estaria onde? Na sua conta bancária. Mas você não sacou. Logo, você colocou mais dinheiro dentro da empresa, você investiu. Eu entendo que você sim terá direito a esse valor reinvestido também. Alguém que me diga o contrário, doutor. Eu acredito que terá direito, sim. Se eu tinha um valor ganho anteriormente, né, da equipe, da empresa, perdão, em conta bancária, aí é o contrário, veja, estou falando do reinvestimento daquilo que estava no próprio back-office, e existe o investimento que eu fiz daquilo que está na minha conta bancária. Então, eu posso ter direito a subrogar esse investimento? Igualmente, sim. Da mesma forma que o anterior. Eu entendo que sim. Porque eu trouxe um dinheiro exógeno de fora, não é? Ele veio de fora e foi reinvestido na empresa. É um dinheiro que já estava no meu domínio. Logo, é considerado um novo investimento. Então, eu terei direito, sim, a esse ressarcimento. Então, o tempo restante de contrato e seus possíveis ganhos é considerado direito potencial? Opa, essa pergunta é muito importante. E essa eu faço questão de parar um pouco aqui. Olha, hoje nós estamos muito no horário, temos mais 15 minutos dentro da pauta. Pois bem, eu tenho lá o quê? Um valor preso, não é? Mais um tempo de contrato. Se minha rede evoluísse, né, dentro daquela situação de trabalho, vendendo as minhas contas no atacado. Então, eu tenho direito em potencial em relação a esse contrato. Esse direito é um direito potencial? Não. Sabe por que não? Porque o seu contrato está suspenso. A juíza suspendeu o seu contrato, irmão. Então, por quê? Porque existe, segundo ela, indícios de ilicitude. Então, suspendeu o contrato. Então, aquele ganho que está lá, fora aquele que você não recuperou, ainda é considerado ilícito em potencial, porque é objeto do julgamento. E esse é o ponto que eu queria dizer.
Então precisamos ter isso separado. Entendeu? Os seus possíveis ganhos futuros não é direito potencial, uma vez que o contrato está suspenso. Se for considerado ilícita a atividade da empresa, começa a valer essa decisão lá atrás. Ex-tunc, lá atrás, ou ex-nunc. Eu sempre confundo os dois. Então, veja, lá atrás, quando foi suspensa, quando veio, entrou a medida liminar. Entendeu? Então, aí, meus irmãos, aí volta aquela situação lá atrás. Ou seja, tudo que aconteceu depois, ou potencialmente aconteceria, não vale mais nada. Então, por isso, que não é um direito potencial, porque está à mercê de um julgamento. Aí vem uma pergunta muito importante, que aí já é comigo mesmo. Essa análise que está sendo feita aí, ela será conta a conta, ou seja, eu posso ter feito vários investimentos em várias revendas. Eu posso ser um team builder. Eu construí lá e comprei 10 families. Tenho lá 500 contas VoIPs para vender. Tem gente que vende 200 por mês, 300, fica pouco. Não é? O Marcão mesmo, tem um volume de venda lá razoável. Então, existem pessoas que conseguem vender 50 contas por mês. É uma family. No mês, o cara acaba com o estoque dele. E aí, como que é feita essa avaliação? É por CPF ou é conta a conta? Porque pode acontecer, meus irmãos, que bem no mês de junho, eu investi, não é, em 10 contas. Só que eu tinha uma conta antiga que eu faturei uma bela grana na venda no atacado para a minha equipe. E aí, como é que será feita essa análise? Essa é a grande dúvida. Eu acredito, Carlos Castilho, alguém que me diga o contrário, que será feito por CPF. Porque eu entro na empresa como um investidor. Não são 10 Carlos Castilho que entrou na empresa. Foi um só, eu. Se eu tiver uma conta, agora eu vou criar uma situação, ok? Só para entendermos isso. E vale a pesquisa. Se eu estiver equivocado, eu peço ao meu amigo Rafael, que está de olho no Facebook, que me informe, que grite aí, Carlos Castilho, estão falando que é o contrário. Que venha a fonte e me prove o contrário. Eu entendo que, eu como investidor, eu ganhei, vou imaginar, comecei em janeiro, e foi o meu caso, comecei em janeiro, 18 de janeiro. Aí vamos dizer que até o mês de abril, maio, eu tenha ganho, e não ganhei, tá, pessoal, quem me dera, mas que eu tivesse ganho 500 mil reais, trabalhando, teve gente que ganhou mais, outros ganhou menos, mas vamos imaginar. Aí quando chegou no mês de junho, bem no começo do mês de junho, eu fui lá e comprei 10 families, comprei 10 centrais, né, ou seriam mais 10 revendas de VoIP. E investi, não é, um total de $14.250, que deve dar hoje um pouco mais de 30 mil reais, tá certo? 33 mil reais, sei lá, não importa o número. Só que com a primeira conta, eu ganhei 500 mil. Eu perco essas 10? Eu entendo que sim. Ah, não ganhei nada com ela. Pô, Castilho, eu acabei de investir. Mas, meu amigo, você com o seu CPF, você ganhou 500 mil na outra. Você teve um lucro enorme, você não teve prejuízo. Eu acredito que a análise é por CPF e não por contas individuais. Minha visão de Carlos Castilho. Se eu tiver a oportunidade, no dia 15, de perguntar pessoalmente, se lá estiverem o nosso encontro internacional da Telex Free, que será no Rio de Janeiro, e eu puder ter a oportunidade de chegar próximo ao nosso querido diretor Carlos Costa, que certamente será muito assediado, não é? Se eu tiver a chance de conhecê-lo, se eu puder ter a honra de apertar a mão do nosso diretor, embora eu não gostaria de ir lá perguntar nada de trabalho, porque lá o objetivo será outro, mas eu gostaria de ter essa informação para trazer para vocês, meus amigos divulgadores. Trazer esse esclarecimento. Não é? Eu sei que isso tem a ver com muitas pessoas. Se houver isso, eu vou perguntar esse tema específico e trarei informação. Mas eu entendo, como investidor, não é? nas minhas revendas, que é por CPF, porque é um investidor, Carlos Castilho, e não 10 Carlos Castilho, ok? Pois bem, estamos adiantados no tempo em 10 minutos, viu, Rafael? 10 minutos, a previsão aqui, segundo a minha pauta, pensa o quê? Aqui, ó, meus irmãos. Opa, cai minha caneta. Ah, coitado. Ela sempre quebra quando cai.
Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu fico atrás do papel. TV Carlos Castilho. Pauta de transmissão. Eu sei que deve estar ao contrário para vocês, ó. Temos uma pautinha, o tempinho que cada um vai falar, olha lá, o tema, não é? Quanto tempo, tempo somado. Então nós teríamos 90 minutos de programa. Estamos com 100 minutos, é isso? Então passamos, né? Ih, estouramos já o tempo. Tem alguma pergunta? Passou um pouquinho só, viu? 2 tempos e 45, a partida de futebol. Não, não, Carlão, nós temos 9 minutos ainda. Ah, é? É, temos 9 minutos ainda. Ah, é verdade. Nossa, temos 100. Ué, por que eu coloquei 90 aqui? Entendi. 60 com mais 30. Ah, é verdade. Tô ficando maluco, rapaz. 60 mais 20, 80. Rapaz, eu tô ficando maluco. 60 com 20. 60, desde quando 60 com 20 dá 100, né? Jesus, é verdade. Ainda temos 9 minutos ainda pela frente. Mas vamos libertar os nossos amigos internautas. Vamos levar as nossas considerações finais. Hoje terminando até de maneira adiantada, né? E agradecer a todos pela audiência, por nos acompanhar, essa paciência enorme, esse carinho que vocês têm conosco. Eu voltarei, meus amigos da equipe Carlos Castilho. O meu trabalho por hoje ainda não acabou. Eu ainda retorno às atividades, farei algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer. Eu ainda estou em débito, mas olha, mal dá para respirar. Estou morrendo de sede, a garganta grudando, sem água, esqueci de pegar minha água hoje. Então a coisa está cruel. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, o carinho de vocês, enfim, essa troca de energia fantástica, a confiança. Quero fazer novamente minha homenagem à Mandela e agradecer muito a presença desses meus amigos, caríssimos amigos, e estaremos aí, né? Nos encontraremos. O Marco Almeida virá ao Brasil, certo, Marco Almeida? Ficará hospedado na minha humilde choupana. É e isso daqui, aí. né, caminharemos para o Rio de Janeiro para participar da primeira convenção internacional da Telex Free. Não é? Nesse cruzeiro que será agora, a partir do dia 15, domingo agora. Amanhã, como vocês sabem, estão no meu Face, colocarei de novo, estarei amanhã trabalhando como um maluco, não é? Estarei lá em Ribeirão Preto, proferindo uma palestra para a minha querida cidade de Ribeirão Preto, com o líder de lá fantástico, o Sérgio Véspoli, que hoje reiniciou seus trabalhos por lá. Então nós estaremos lá acompanhando aí a evolução do trabalho dele, que tem sido maravilhosa, não é? E eu quero agradecer ao convite. Se me convidar, vou novamente. Estive em Recife semana passada, mais precisamente com os meus amigos de São Lourenço da Mar, que é conhecida lá como uma cidade multinível, não é? Uma grandiosa cidade lá, e que tem... Acho que o Carlos caiu, pessoal. Marcão, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vamos ver se ele vai voltar aqui, porque eu acho que ele estatizou. Bom, vamos aproveitar, Marcão, vamos se despedindo também. Queria dar uma boa noite para todo mundo aí. Falar que eu também estou no Facebook aí, as pessoas que têm algumas perguntas pendentes eu vou responder ainda hoje, sem falta. Queria mandar um abraço pro pessoal da minha equipe aí que está trabalhando bastante agora, que está fazendo um trabalho legal. E é isso. Quer dar uma boa noite aí, Marcão? Eu vou dar uma boa noite e um alerta também, que aconteceu alguns problemas ultimamente. Só um alerta para as pessoas, pessoal, de estar dizendo, eu estou pegando dólar na rede e tal. Pessoal, desconfie, tenham cuidado com isso. Tem muita gente aí fazendo coisa ilícita, que pega dólar de um, passa por outro. Então, as contas estão sendo canceladas, que pega dólar de uma coisa sem procedência. Então, vamos ter cuidado, pessoal. Desconfie, procure saber de quem é, procure saber quem é a pessoa, tem algum vínculo de relacionamento com a pessoa. Só um alerta aí, porque o que eu tenho escutado
ele voltar e todas as pessoas que estão assistindo. Valeu.